Boa noite, nação bugrina. Tudo bem? Claro que não. Estamos de cabeça inchada, né? Não podia ser diferente depois do jogo de hoje. Mas, vida que segue. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. É um prazer estar falando com vocês sobre o jogo de novo. Vamos falar um pouquinho nesse pós-jogo de Brasil e Guarani. E queria agradecer, continuar agradecendo todo mundo, o apoio de todo mundo, os comentários de todo mundo, a adesão, as curtidas, as visualizações, sensacional. A gente só tem para agradecer. Um pouco do resumo do jogo, né? Não foi um jogo bom. Infelizmente, mais uma vez, como algumas vezes a gente viu ao longo desse campeonato, a gente tem que dar a mão palmatória, que não acho que faltou raça para o Guarani. Mas o Guarani entrou muito menos ligado do que o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, que tinha uma condição muito precária hoje. O time totalmente desfalcado, 4 desfalques por Covid, alguns contundidos. E a impressão que dava é que o time ia entrar totalmente remendado contra o Guarani. E entrou. Mas o que nós vimos dentro de campo era um time do Brasil com muito mais vontade do que o Guarani. Ganhando todas as segundas bolas, a maioria das divididas, e nós um pouco atrapalhados. Eu vi um pouco da entrevista coletiva do Felipe Conceição, depois vamos ver com detalhe. Não acho que ele está errado, inclusive, por falar nisso, Felipe Conceição foi bem. Minha opinião, vamos falar um pouco da escalação, achei que ele acertou nas mudanças, tentou no momento certo, até não demorou muito para fazer as mudanças. Eu acho que foi correto, não foi ruim. Mas, Felipe, deixa eu te convidar só para fazer uma coisa. Assiste o jogo novamente, se é que vai dar tempo, porque quarta-feira daí já temos um jogo contra o Confiança. Se você assistir o jogo novamente, perca ou peça para os seus assessores a contar quantas tentativas de calcanhar ou chaleira o nosso time deu ao longo do jogo. Claro que esse é uma ferramenta técnica que às vezes é útil para agilizar uma tabela, para agilizar um contra-ataque. É uma ferramenta, né, para ser utilizada. Mas em tudo, um time que precisa jogar agora 10, mas até ontem 11 finais, a gente não pode ficar dando tanta letrinha, tanto calcanharzinho. Precisamos de menos malabarismo e sim de jogadores técnicos, jogadores que tenham qualidade técnica, e alguns da nossa equipe têm. Então vamos lá. Achei que o Guarani entrou no começo um pouco desatento, mas depois de 5 minutos o Guarani já estava no jogo. Nós tivemos a nossa primeira oportunidade, não foi impedimento, mas uma boa tabela até aos 7 minutos. Aos 13, o Gabriel teve que fazer uma boa defesa no chute deles, né? E era impressionante, porque a gente, quem olhasse aquele jogo podia até interpretar que o Brasil estava na frente da tabela e não o Guarani, né? Aos 20 minutos nós tivemos uma bomba do Bruno Sávio e aos 28 uma falta perigosa que o Crispim cobrou. Aos 33 eles marcaram um gol. Aliás, que bom jogador o Luiz Henrique, 19 anos, pegou a sobra do outro lado da área após um cruzamento, cortou para dentro, chutou, resvalou num jogador do Guarani, ou eu não sei se foi o Murilo ou o próprio Valber, e a bola tirou das mãos do Gabriel totalmente da jogada, aos 33 minutos. Mas ainda assim, a gente teve alguma chance. E lá no finalzinho do primeiro tempo, o Cristóvão perdeu um gol que não podia nem perder, né? Nesse momento, o Didi já estava amarelado, né? E o Bruno Silva também estava amarelado. O Bruno Silva tomou o cartão aos 3 minutos de jogo, né? Primeiro tempo 1-0, o Guarani com até mais chances, ou teve algumas chances de gol, muito mais chances, algumas chances de gol, não chutou nem agrediu tanto assim, mas eu contei aqui para vocês, 3 ou 4 chutes a gol, 1 ou 2 chances. Uma bola na trave, uma cabeceada do Bruno Sávio logo depois do gol. Então, claramente o Guarani é um melhor time que o Brasil de Pelotas.
e poderíamos ter saído até com empate no primeiro tempo. Veio o segundo tempo e não durou o nosso sonho, a nossa expectativa, 1 minuto. A 1 minuto, o Luiz Henrique, aquele que eu falei que era bom jogador, entra pela esquerda, à nossa direita, à esquerda deles, nas costas de quem? Do Cristóvão / Valber, naquele lateral ali. E o Valber, atabalhoadamente e atrasadamente, faz um pênalti em cima do rapaz a 1 minuto. E aí tomamos 2-0. E aí já tínhamos estragado o jogo. E acaba, né? Porque a gente... É aquele jogo que a gente fala, cara, esse acabou de estragar o jogo. Né? O jogo estava bom, ainda tinha chance de empatar e ter uma melhor expectativa. Com 1 minuto do segundo tempo, a gente estraga o jogo. E aí, aos 12 veio algumas mudanças, Felipe Conceição já tinha trocado, o Bruno Silva que tinha tomado o cartão amarelo, estava pendurado, então trocou, pôs o Marcelo até que foi razoável, não acho que foi mal. Mais para frente, ele troca mais 2 jogadores aos 12 minutos e troca exatamente nos lugares onde a gente gostaria de trocar. Então, aos 57 minutos ou aos 12, tirou o Giovani, colocou o Renanzinho, tirou o Murilo, que não estava bem. O Murilo que errou de passe hoje, estava dormindo, não estava bem. Tirou o Murilo, colocou o Arthur. Né? E depois, aos 72 minutos, tirou o Bidu e colocou o Eliel e ainda entrou o Matheus Souza. Né? Então, bom, o que a gente pode tirar disso? Sim, o Felipe Conceição acho que mudou no horário certo. O segundo tempo depois, aos 28 minutos, nós empatamos num gol. Achamos um gol, o Bruno Silva de cabeça, foi ok, teve seus méritos e tal, e aí entramos no jogo. Faltavam praticamente ainda 20 minutos de jogo, né? Mas nós criamos muito pouco. Tivemos uma chance onde a bola bate no travessão, mas foi mais falha deles do que criação nossa, essa é a grande verdade. E criou nada mais, chutamos um pouco em direção ao gol, verticalmente, quero dizer. Com algumas decepções. O Pablo pouco apareceu, o Crispim, claramente, quando aparece, tem técnica e tal, mas quando ele não é efetivo, quando ele não está acordado, quando ele não efetivamente cria, ele fica mais malabarista do que criativo, do que técnico, e isso incomoda um pouco, mas não fez uma má partida, foi ok, mas hoje o time, de maneira geral, não fez uma boa partida. Então está tudo acabado, né? Você estava empolgado, tinha gente que estava também acreditando, muita gente já estava acreditando, e eu inclusive acredito ainda, possibilidade ainda há. Simples assim. Se o Guarani ganhar os 2 próximos jogos, continua no mesmo jeito que estava até ontem. Se ganharmos os 2 próximos jogos, a gente está absolutamente na briga pelo G4. É possível ganhar? Absolutamente. Temos 2 jogos ganháveis dentro de casa. Confiança e Figueirense. Quarta e domingo. Dá para ganhar? Totalmente. Mas pode acontecer um jogo como o de hoje? Também pode. Então, se ganharmos os 2, estamos dentro da briga. Absolutamente dentro. Mas, de agora até o fim do campeonato, nós podemos ter alguns jogos como esse. E como eu falei antes, ou como eu falei no pré-jogo, nós podemos ter, a cada 3 jogos, nós podemos ter um igual a esse. E ainda assim a gente vai lutar para subir. Porque a gente precisava de 66%. Agora precisa um pouquinho mais do que 70%. Então, não dá para achar que tudo acabou. Agora, nós temos um time curto, né, gente? Nós temos um time curto que, se quiséssemos ter a possibilidade de subir, tinha que ter feito um primeiro turno melhor. E não fizemos. Então agora nós temos que fazer com um time curto muito mais do que esse time curto eventualmente tem potencial para fazer. Simples assim. Então tem algumas posições que não vão se tornar não carentes porque a gente começou a ganhar jogo. Então nós não temos cara centroavante lá, então joga o Bruno Silva improvisado,
e aí é um pouquinho... Não acho que o Felipe Conceição, a escolha dele foi absolutamente errada. Foi diferente da que eu tinha sugerido, sim, que eu jogaria com o Rafael Costa, mas eu não sei se o resultado seria diferente. Para ser muito sincero, acho que ele armou o time até que bem arrumadinho. O time não jogou bem. O time não produziu hoje. Contra um time que você vai falar assim, não, mas é que o Brasil de Pelotas deu um nó tático no Guarani. Não. Jogaram com mais vontade. É um time efetivamente com vontade, porém, você via que tecnicamente limitado. Alguns bons jogadores, hein? De novo, Guarani, de olho no Luiz Henrique, um menino de 19 anos, muito bom jogador. Muito bom jogador. Enfim, então ainda é possível, mas nós vamos precisar jogar a bola. A gente só está falando isso aqui. E o nosso time é curto, então falta o cara da frente. Na zaga, nós temos uma zaga, quando está jogando o Valber hoje em dia, uma nota 6. 6. Com uma lateral que precisa ser coberta, lateral direita, que precisa ser coberto sempre. Por quê? Porque tem uma avenida ali, Avenida Cristóvão. Não estou culpando o Cristóvão pela derrota, mas ele é fraco. Ele vai para frente e as costas... Bom, é só olhar. Nós tomamos 3 gols. Os 2 primeiros foi por causa na Avenida Cristóvão. O primeiro, a bola sobra, a sobra é do lado dele, e o cara corta para dentro e chuta com muita vontade, inclusive. E o segundo gol, o Luiz Henrique entra pela avenida. Entra por ali e aí o Valber vai lá e, de novo, não foi ele que fez, foi o Cristóvão que fez o pênalti? Não, foi o Valber, mas entrou por lá, né? E o terceiro gol não tinha, nós chutamos uma bola despretensiosa, aí perdemos uma bola na frente do gol, de novo, né? No pós-cruzamento do Arthur Rezende, ou uma falta batida pelo Arthur Rezende, o cara volta, vem e no contra-ataque, uma finalização muito bonita por cima do Gabriel Mesquita. Então, nada... mas o time é curto. O time é curto, então nós não temos lateral direito, nosso miolo de zaga... Nota 6 quando está completa, porque quando não está é nota 5,5, 4,5, 5, por aí. E tem algumas... E lá na frente nós não temos centroavante, não temos um atacante matador, finalizador, que consiga agredir efetivamente. E tem alguns caras habilidosos, que quando não são efetivos, são só acrobáticos. Essa é a grande verdade, né? Então é isso. A conta é essa que eu falei para vocês. Se ganhar os 2 jogos, estamos na briga. Se ganhar um e empatar outro, já estamos fora do rebaixamento, tá tudo certo, mas é campanha de meio de tabela e ok, e seguimos a vida. Aliás, nós entramos com essa expectativa no início do ano e a diretoria entrou com esse objetivo no início do ano. Então... O time foi construído meio que para ficar no meio da tabela, tá certo? É isso, gente. Então, agora, se ganhar as 2, estamos na briga. Na briga, certeza que vamos subir? Não, é uma briga onde temos um time curto que pode se superar e conseguir subir. É isso aí. Vamos ver, né? Nota dos jogadores hoje, né? Gabriel Mesquita fez uma boa defesa no primeiro tempo, no pênalti foi para o lado certo, não tem culpa nenhuma nos gols, e para mim saiu bem algumas bolas, nota 6, nota 6, não teve responsabilidade nenhuma. Cristóvão, a nota, o Cristóvão foi culpado de alguma jogada? Culpado, efetivamente não, mas não fez uma boa partida. Perdeu ainda um gol no primeiro tempo que podia ter mudado a história do jogo. Mas ok, ainda chegou, né? Então em algumas chegadas ele chega de maneira atabalhoada, perde a bola e a gente toma na avenida, né? E aí teve 2 gols que foram na área, na região dele. É um cara, na minha opinião, dos pontos fracos a ser melhorado nessa equipe do Guarani. Então nota 4,5 para ele. O Valber hoje foi um dia infeliz. Ele vinha subindo de performance nos últimos jogos, fez boas partidas, é inegável, não vamos apagar o que de bom o cara fez antes, mas hoje não foi bem. Hoje não foi bem. Fez um pênalti atabalhoado, pênalti, muito pênalti, não tem nem o que discutir. Tomou o cartão amarelo, logo depois, e depois teve uma outra jogada que também não foi pênalti, mas
com uma boa vontade do juiz podia ter sido, entendeu? E tanto é que ele, o Felipe Conceição foi tentar no final do jogo mais uma substituição, tirou um zagueiro, trouxe o Marcelo. Ele podia tirar os dois estão amarelados. Quem que ele tirou? O Valber. Claramente não estava num dia inspirado, vamos dizer assim. Então, 4 para o Valber. Valber hoje não foi bem. Didi não comprometeu. Já vi melhores partidas, mas não comprometeu. Realmente ainda, continuo dizendo, o melhor da nossa zaga, nota 5. Bidu, mesma coisa. Não estava tão inspirado, tentou no primeiro tempo dar um chute meio foi longe pra caramba. Eu não sei se eu teria tirado ele. O Felipe Conceição disse que ele estava cansado e tal. Pode ser. Eu não tiraria. A boa notícia é que ele não está machucado, não saiu porque está contundido. Então tá bom. Mas cinquinho pro Bidu. Bruno Silva tomou o cartão aos 3 minutos, não fez nada de muito mais ou menos, jogou só o primeiro tempo porque o técnico resolveu trocá-lo pelo Marcelo. Acho que foi uma boa troca, inclusive. Não perdemos nada com a entrada do Marcelo. O Marcelo foi do Bruno Silva para cima. Aliás, é bom pensar. Não sei. Eu gostei do Marcelo até recuando um pouco como zagueiro. Claro, era um outro jogo, um outro momento, mas o Marcelo fez razoável partida. Tá? Então, Bruno Silva, 5. Murilo Rangel, dormindo. Muito aquém de qualquer outra partida do que a gente conhece como Murilo Rangel, mas muito aquém. Então, nota 5 para ele também. Né? Crispim é o cara, né? É o cara do meio de campo, é o cara que tem habilidade, é o cara que consegue limpar uma jogada, e é o cara que às vezes é acrobático, só com pouca... quer matar uma bola diferente, tá, bacana. O Djalminha fazia isso, a gente adorava, né? Mas eu acho que nesse momento é uma final, cada jogo uma final, Crispim. Então, só acorda mais, joga mais porque você produz bem e você é o cara, o cerebral do nosso time, não tenha dúvida. O melhor do meio de campo do ponto de vista da criação. Então, eu vou dar uma nota 5,5 pro Crispim hoje. Hoje não foi tão bem, não. O Pablo, não dá para dizer nem que ele errou. Ele praticamente não participou do jogo. Fez algumas coisas boas. Ele cobriu o Cristóvão em pelo menos 2 jogadas no primeiro tempo. Que o Cristóvão tinha ido e a avenida estava aberta, e ele foi lá e cobriu bem. Foi bem, fazendo a função de lateral voltando, entendeu? Que não é a dele, hein? Que não é a dele. Foi razoável. Então, muito apagado, fez esses 2 pontos positivos, aí eu vou dar 5, deixar com 5. Bruno Sávio, o melhor jogador do Guarani hoje. Tem sido um bom jogador, hein? Tem feito grandes partidas o Bruno Sávio. Jogado, na minha opinião, meio adaptado. Não é a dele ali. Ele não é um cara... Mas está se virando bem. Marcou um gol hoje de cabeça. Meteu um outro gol de cabeça. Uma outra bola de cabeça que bateu na trave no primeiro tempo. Logo depois que tomamos o primeiro gol. E acho que até estava merecendo já esse gol. É um cara lúcido, também bastante habilidoso, pode um pouquinho menos, tabelas mais efetivas, mas foi bem. 6,5 pro Bruno hoje. 6,5, Bruno. Tomou o cartão amarelo porque reclamou e tal, mas 6,5. Giovani, um pouco do mesmo. É razoável jogador, porém um pouquinho mais acordado do que as outras oportunidades que a gente viu, pouca coisa, 5,5 para ele. Dos que entraram, Matheus Souza sem nota, não deu para a gente ver ele. Eliel 5, Marcelo, eu vou dar 6, Marcelo, para você. Nada de excepcional, mas foi razoável, fez o papel, não tomou cartão, não foi atabalhoado, fez razoável partida, não achei ruim não. Arthur Rezende entrou até para marcar, foi melhor, um pouquinho melhor, discretamente melhor do que o Murilo Rangel, 5,5. Tá? Então Murilo 5, Arthur Rezende 5,5. E o Renanzinho tentou fazer algumas jogadas pela ponta, não fez nenhuma jogada efetiva ou sensacional, 5,5. Então, de maneira geral, gente, o time foi
ele não dá para dizer, como eu ouvi, que o time foi bem e tudo mais, o placar não refletiu o que foi o jogo. Não, refletiu sim. Se ia ser 3-1, 2-1, eu acho que refletiu. Refletiu porque um pênalti é uma coisa concreta. Nós que demos para ele, foi, mas é uma coisa concreta. Nós tomamos o primeiro gol porque nós pedimos para tomar o primeiro gol? Sim. Não ganhamos quase nenhuma segunda bola em cruzamento. A bola sobrou para o rapaz fez uma jogada muito legal, mas manjada. Uma jogada que era para ter alguém marcando o cara lá, tá certo? Então eu não acho que não refletiu. Eu acho que não reflete a qualidade entre uma equipe e outra. Não, aí ok. O Guarani é melhor que o Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas tem um elenco pior que o do Guarani. O Brasil de Pelotas está com uma campanha pior que a nossa, apesar de que agora 36 Brasil de Pelotas, 40 Guarani. Então, mas está, certo? Então, está lá atrás. Está lutando contra o rebaixamento, sim. Tinha um monte de dificuldades. Então, na teoria, a gente tinha a possibilidade de trazer pelo menos um pontinho do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que jogou muito pouco para isso. Então nós perdemos pelo menos um ponto hoje. Pelo menos um ponto hoje. A gente poderia ter ganho 3 pontos? Poderíamos. E estaria numa situação privilegiada em relação... Mas tudo o resto, em relação a subir entrar no G4. Mas tudo o resto que nós comentamos é verdade. Então é um time que tem suas lacunas, tem seus problemas, e que nós vamos ter que conviver isso até o final do campeonato, e vai ser esse idas e vindas, gente, vai ser, não tem dúvida nenhuma. Então, bom, é isso, agradecer mais uma vez, a vida continua, nós estamos ainda na briga, temos um jogo quarta-feira, e aí é isso, ganha os 2 jogos, estamos no trilho, estamos na briga para tentar o sonho. Não ganha os 2 jogos, ou ganha um, empata outro em casa, estamos fora. Na minha opinião, é campeonato de meio de tabela. Detalhe, eu não acredito muito nisso, nessas estatísticas, mas nesses recordes e tudo mais. A última vez que nós conseguimos 8 vitórias seguidas dentro de casa foi em 88. 88. Aquele time que a gente gostava de 88, Sérgio Nery, Evair, enfim, Neto e tudo mais. Então, difícil. Eu acho que dá para ganhar do Confiança, ganhar do Figueirense. Nós temos time, vamos ter um novo recorde. Talvez 9 vitórias em casa. 9 vitórias eu não sei nem quando foi a última vez, né, que nós tivemos. Mas vamos estabelecer um novo recorde. É possível, é super possível. Vamos ver, gente. Ainda estamos na briga. Tá certo? Gente, muito obrigado. Uma boa noite para vocês, uma grande semana. A gente se vê no pré-jogo de Guarani Confiança na terça-feira. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.